reverências a todos, paz e simplicidade. Ouvi aqui no Brasil e por várias partes, como Estados Unidos, o lado ocidental em si, as pessoas dizendo que quando você de repente encontra alguém que começa a te prejudicar, a te causar dano, é devido a que aconteceu alguma existência passada, que é chamado de vida passada, na maneira popular de dizer, onde foram feitas coisas ruins para essa pessoa. E agora você reencontra essa pessoa renascendo com ela, próximo dela, ou mesmo no seu grupo familiar, e por isso essa pessoa pratica coisas ruins contra o outro. O que leva um ser humano a tomar a decisão de fazer algo ruim para o outro indivíduo não é o que esse indivíduo fez a ele, mas sim o egoísmo e a ignorância e o desamor. A decisão de uma pessoa de causar dano a outra, devido ao que ela recebeu dessa outra pessoa, não tem a ver com a questão da ideia de karma, ou a questão da ideia da retribuição. Mas sim, isso é uma decisão. Devido a que, quando alguém causa algum dano ao indivíduo, ele pode decidir continuar perpetuando o que é ruim, o que gera sofrimento, ou superar aquilo e dar nova direção a si mesmo. Quando alguém está magoado com outra pessoa e molesta essa pessoa, por mais que essa pessoa sofra, nunca será o bastante, nunca será o suficiente dentro do coração do indivíduo que está magoado, que está rancoroso. Assim, parar com esse mal é uma decisão que a pessoa que acredita ter sofrido com o que o outro fez a ela deve parar. Isso acaba quando ela acabar com isso. Por isso a ideia do resgate, ela é um equívoco e um engano. Tudo aquilo que o indivíduo viveu com o outro, e se foram coisas muito ruins, ao estarem juntos numa próxima existência, esse indivíduo que provocou aquilo que causa dor no outro, não está com ele para resgatar o que foi feito. Está com ele por laços criados que os unem de alguma maneira. Esses laços podem ser aquilo que provoca alegria ou aquilo que provoca sofrimento. De toda forma, esses laços são naturais e existem porque essa é uma lei divina do princípio universal. Assim, quando esses dois indivíduos se encontram, não há um resgate ali a ser feito, não há algo a ser pago do passado, não há algo a ser reparado em relação ao passado, mas existe uma nova vida a ser vivida. Assim, essa pessoa que foi ferida, se ela supera a experiência ruim que viveu, ela não vai avançar contra essa pessoa ou contra tantas outras pessoas que ela encontrar no caminho, perpetuando e mantendo o mal que ela viveu. Alguém que sofreu alguma coisa no passado não vai escolher a quem praticar aquilo que causa dor. Todas aquelas pessoas que conviverem com esse indivíduo de mais de perto e por mais tempo acabarão sofrendo. Tudo o que foi criado no passado e que essa pessoa está sofrendo hoje acaba quando ela supera essa experiência. Entretanto, tudo o que esse indivíduo criou a esse, permanece com ele. E então vai se manifestar através de várias outras pessoas. Não necessariamente é essa que vai manifestar aquelas coisas ruins. E quando isso se esgotar, esse indivíduo vai estar então concluído a etapa do que ele criou.
O ser humano não está renascendo aqui por causa de karmas do passado, por causa de retribuições antigas. O ser humano renasce nesse mundo, em outros mundos semelhantes a esse, devido ao desejo, ao objetivo de buscar experiências e sensações que só possíveis nesse mundo. Em outros mundos não há possibilidade dessa experiência. O desejo e essa busca por essa experiência mantém os seres no renascimento. Quando um ser começa a despertar sua consciência, as milhares e milhares de vidas que ele veio a existir nelas e tudo o que ele criou que for considerado na linguagem da dualidade ruim, isso não o impede de se libertar, pois uma vez que essa pessoa está desperta, ele consegue viver a felicidade divina. E por mais que o passado retorne a ele nessa existência e que sejam acontecimentos ruins, ele consegue superar, não alimentar e não sofrer intensamente. Retornando àquela ideia que as pessoas popularmente propagam em certas doutrinas que possuem um engano a respeito da retribuição ou, como eles falam, sobre o karma, quando alguém viveu uma existência, por exemplo, e sofreu o abandono por parte de uma pessoa, ao reencontrar essa mesma pessoa em uma existência futura, aquela mágoa que essa pessoa gerou por não compreender isso e não ter superado, o impulsiona a agir de forma desamorosa e semelhante àquilo que ele recebeu. Isso não tem fim. Enquanto essa pessoa que se sentiu abandonada continuar nesse objetivo de praticar a mesma coisa, ele continuará aprisionado dentro dessa realidade. Por mais que a outra pessoa agora o acolha, quando somente ele desistir dessa mágoa, ele poderá se livrar disso. Por mais que essa pessoa conviva com ele por vidas e vidas, somente o dia que esse indivíduo desistir desse sentimento ruim e superá-lo, é que haverá a liberdade. Por isso, esse outro não consegue reparar o que foi feito, pois tudo é uma criação do próprio indivíduo e cabe ao mesmo indivíduo observar outras realidades possíveis e aceitar, lidar com a aceitação com o que lhe aconteceu, não se posicionar como vítima e modificar a sua realidade. Na vida, na existência, não há vítimas. Tudo o que acontece é gerado por essa pessoa no passado ou no presente. No universo não há punição. Há simplesmente a manifestação daquilo que foi criado. Independente se isso é ruim ou se é bom. Toda a energia de uma experiência mental e emocional que foi gerada por uma pessoa, por exemplo, ao viver e ao gerar ações negativas e ruins e destrutivas no passado, essa experiência energética, emocional e mental pode ser purificada, ela pode ser transformada. Quando alguém demole, destrói a casa de outro, toda a experiência emocional que ele viveu devido a isso, ele pode transformar essa energia e modificar seu estado de percepção e seus estados emocionais e mentais. Porém, a casa que foi destruída, ela não pode ser apagada. Ela continua existindo como uma realidade em potencial. E em um futuro seguinte, seja na mesma existência ou em outra, essa casa que foi demolida vai se manifestar. Então, a moradia da pessoa, seja que forma ela tiver, numa existência futura, ou mesmo naquela mesma existência que ele está, também será destruída por outro.
Porém, as experiências que essa pessoa carrega, que foram modificadas, não está mais nele. E isso faz com que essa pessoa seja mais capaz de lidar com o que acontece com ele, quando a retribuição amadurecer, se desenvolver e manifestar. É importante ressaltar que é preciso não viver no passado. Quando um ser humano vive buscando resolver o passado, ele deixa de gerar uma vida edificante no presente. Não é buscando informações de existência passada que a pessoa vai resolver o seu presente, mas é lidando com o que está acontecendo agora, sabendo o que fazer e como fazer com o que está acontecendo agora, é que um ser humano resolve a sua vida, suas dificuldades. A maior parte das doenças que um ser humano sofre, quando elas não são de chi congênito, ou seja, aquilo que vem já inserido no organismo da pessoa, oriundo da condição genética dos seus pais, a maioria das doenças que uma pessoa sofre hoje, elas não são manifestações do passado distante, mas sim frutos de como a pessoa vive a sua vida no presente. As doenças, em sua maior parte, são o resultado da alimentação, da poluição do meio ambiente, do estresse desgastante da vida que uma pessoa pode viver e dos estados emocionais negativos que uma pessoa sustenta e mantém. Todas as coisas que estão acontecendo, elas são a retribuição, ou seja, aquilo que a pessoa criou através de suas ações, porém isso não significa que elas venham do passado distante. Muito do que acontece com uma pessoa é gerado e criado agora, nesse momento da vida presente.